Amém, amada igreja. Posso ouvir um amém? Podeis assentar. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, nós estamos hoje falando em Joel capítulo 2, versículo 26 até o 29. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção, porque Deus tem algo para falar e fazer na vida da igreja e dos nossos filhos. Fala comigo, Deus tem algo para falar ao meu coração e aos nossos filhos. Aleluia. Todo mundo está se sentado, todo mundo tranquilo? Irmãos, eu quero começar um pouquinho falando da nossa experiência de quarta-feira. Nós estávamos orando, irmãos, para estarmos no Betânia, na nossa igreja, e Deus nos falou grandemente também ali. E Deus nos deu uma visão no tocante a esta igreja, no tocante aos nossos filhos. O tema da nossa mensagem é um tempo de restituição. Interessante, irmãos, que falar em restituição pós-pandemia, a ciência está dizendo tanto caos, mas o que a Bíblia diz a nosso respeito? Primeiramente, irmãos, quando nós paramos para entender Joel, o nome dele, irmãos, já é um nome profético. Fala, o meu nome é profético. O meu nome é profético, porque você é filho de Deus. Joel significa Jeová é Deus. Ô glória! O nome dele, Jeová é Deus. Primeira questão para ele era essa: o Deus da restituição, ele era único, soberano e todo-poderoso, porque havia, irmãos, uma praga naquela época que destruía todas as plantações. E ele foi levantado como um profeta, irmãos, para que profetizasse para o povo de Israel. E até o capítulo 2, irmãos, tinha uma sentença pesada. Mas Deus muda situações e estações. Deus muda a sua história. Deus é aquele, irmãos, que no meio da nossa situação adversa, Ele é aquele que muda a nossa história. E nós passamos por um tempo, irmãos, de pandemia. Onde estava a nossa esperança? Onde estava a nossa fé? As portas pareciam estar o quê? Fechadas, mas a porta que Deus abre, nem o homem, nem o inferno fecha. Porque o crente fiel permaneceu na presença de Deus. E eu falo isso com propriedade porque nenhum crente desta igreja morreu. Deus tem um mistério com esse povo. Deus tem algo com esse povo. Tiveram na beira, mas ele chegou lá e falou, não é seu tempo, volta. Volta. E foram várias pessoas assim. E que Deus tenha misericórdia daqueles que partiram, porque nós sentimos a dor daqueles também que passaram por esse momento. E voltando, irmãos, à quarta-feira, nós estávamos orando, e Deus me deu esse tema, um tempo de restituição. Joel capítulo 2, quem achou, diga amém. Eu estou bem aqui no versículo 26, irmãos. Do versículo 1 até o versículo 26, tem algo muito interessante, mas eu quero 26 para nós. E começa dizendo assim: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Glória a Deus. E vos sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, diz o Senhor. Aleluia. Mas não acabou não, que eu vou ler o restante. Qual que é o tema da nossa mensagem? Tempo de restituição. Irmãos, pós-pandemia, quantos crentes foram paralisados, irmãos? Quantos crentes adoeceram? Quantos crentes se prostraram, irmãos, amando a Deus? E muitos não voltaram. E cabe a nós, como servos de Deus, irmãos, sermos como profeta, profetizar sobre eles, declarar a bênção de Deus sobre eles. Vocês estão me entendendo? E a bênção de Deus começa, presta atenção numa coisa, ela começa, irmãos, em casa, depois família,
depois sociedade. A nossa casa tem que ser conhecida como casa de oração. Não importa o que aconteça, a nossa casa tem que ser conhecida como casa de oração. Porque quando Deus olha, Ele fala assim: o nome do pastor, irmão, Jeová é Deus. Eita glória, porque Ele está vendo que você é um homem de oração, você é um homem dedicado à obra dEle, e você foi levantado para profetizar, num tempo, irmãos, em que o mundo se fechou, e várias questões, irmãos, surgiram, e eles falam num novo, só que Jesus é o ontem, o hoje e será eternamente. Jesus sempre está na frente do novo que a sociedade está ditando, e tinha uma sentença para aquele povo, mas o profeta, irmãos, ele é considerado um profeta histórico, porque ele conta a história, mas ele é considerado um profeta, irmãos, que profetiza também para o futuro da nação. Você é resultado daquela profecia. Eu sou resultado daquela profecia. Esse livro foi escrito, irmãos, no século 3 ou 5, 400 antes de Cristo. Muito interessante, porque conta toda a história, mas no meio da história, a história vai relatar a ação do Espírito Santo na vida daqueles que ouvem a voz de Deus, e você está ouvindo, aqueles que estão nos assistindo estão ouvindo, que Deus tem um tempo de restituição, que começa pela salvação em Cristo Jesus, começa, irmãos, pela libertação em Cristo Jesus, e todos nós que viemos dessa grande aflição, irmãos, passamos por sequelas. Talvez você é mais um ou mais uma, mas Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus não esquece nenhum. Vamos para Joel capítulo 2, depois eu vou contar o que o Espírito Santo falou. Fala comigo: e comereis abundantemente a palavra de Deus, e ela vai me fazer ter um coração adorador, e eu vou proceder na presença de Deus, e não serei envergonhado. O maior alimento é a palavra de Deus, irmãos, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, acontece o quê? Onde tem água tem vida, onde tem o Espírito Santo, irmãos, tem vida, onde tem água tem vida, e não nos faltou a presença de Deus por meio do Espírito Santo, passando pandemia. Eles estavam numa pandemia, mas tinha um homem de Deus lá. Dentro da sua casa você tem que ser um homem, uma mulher de Deus. Nossos filhos têm que acompanhar a nossa história, e nós temos que profetizar sobre os nossos filhos. É um tempo de restituição. Olha, eu não estou passando bem, olha, a porta está fechada, olha, tem enfermidade, olha, tem dificuldade, mas tem uma boca profética dentro de casa, acreditando, declarando: vai chegar o fim, você vai colher, você vai viver, porque você é prova viva do que Deus fez. Vai acontecer, irmãos. Não tem como. Era um profeta só no Reino do Sul, voltado para Judá. Mas Deus só precisa de um. Fala comigo: Deus só precisa de um. Deus só precisa de um que conheça a história dele e que seja profeta na mão dele. Aleluia. Mas aqui tem profeta. Aqui tem, irmãos. Voltando aqui, capítulo 2, versículo 28. Fala comigo: toda promessa, o Espírito Santo tem que estar nela. A letra por si só faz o quê? Mata. Mas o Espírito faz o quê? Ele vivifica. Naquela grande dificuldade, o que podia abalar Deus, mudar a sentença, como mudou na face da terra, pós-pandemia, e o Espírito Santo, irmãos, está manifestando de tal maneira que está havendo conversões e conversões e conversões e conversões, e você acha alguns pregadores falando: essa é a geração mais fraca, engano, essa é a geração Nutella, engano. Deixa eu te falar, essa é a geração que está vivendo Joel 2, irmãos. O Espírito está sendo derramado, vidas estão convertendo, sendo libertas. Não devemos rotular ninguém, irmãos.
O Espírito Santo está operando de tal maneira que ele está restituindo, irmãos, na vida da igreja, toda oração, toda lágrima que nós, irmãos, fizemos diante desse altar, dentro do nosso quarto, no monte, na madrugada, está acontecendo nas nossas vidas, sim. Essa é a verdade. Voltando para quarta-feira, estávamos em oração, o Senhor me disse: tu dirás aos meus servos da juventude, eles pisarão no lugar mais santo da minha casa. Oh, glória a Deus! Depois de velho, irmãos, depois de eu chegar nos 25 anos, eu volto para liderar jovens. 25 anos, meu Deus, dobra isso, tá, irmãos? Dobra isso aí, essa é só para, né? Aí já dobrou, mas é mais um tiquinho ainda. E nós voltamos, e Deus nos falou na quarta-feira, presta atenção, estávamos em oração, o Senhor me disse: tu dirás aos meus servos da juventude, eles pisarão no lugar mais santo da minha casa, o meu altar. Meu Deus, você e minha serva, e os obreiros, irão orar por eles, apresentando a eles diante de mim, juntamente com toda a congregação em pé, orando por eles, porque é um tempo de restituição na vida dos filhos. Oh, glória a Deus! Que maravilha, irmãos! Eu não pedi para ouvir isso, eu não crio isso. Eu estava preparando para pregar no Betânia, e Deus vai e me mostrando a luta da juventude. E não importa se é filho de pastor, de pastora, não importa se canta, se não canta, não importa se dança ou não dança, importa que Deus falou: é a minha juventude. Oh, glória a Deus! E voltando, só para vocês entenderem, e o Senhor falou assim: está chegando um tempo de restituição na vida deles, um tempo de avivamento, pois grande aflição os atingiu, e muitos não sabem o que fazer. E tu irás ungí-los com o meu azeite, e cumprirei a minha palavra que lhe falei. E aí Deus começa a falar assim, o Espírito Santo: farás oração de libertação espiritual, emocional, insegurança e pecados da carne. Vou tirar a vergonha de muitos. Oh, glória a Deus! Eu falei: Senhor, eu estou aqui orando, consagrando para quarta-feira no Betânia, e eu estou ouvindo outra coisa, pastor irmão, misericórdia. E aí olha o que acontece, irmãos. Vi o altar em brasas viva, e aquela visão que a irmã chegou e contou para mim: irmã, então recebe isso. E o leão passeava no meio dos jovens, e eles glorificavam a Deus, porque o espírito de profecia veio sobre eles, e o fogo ardia naquele altar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus me dá esse texto para a igreja e para os pais, para a juventude. Diz assim, irmãos, Joel capítulo 2, versículo 28, o tempo de restituição: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, os filhos estão aqui, e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, porque é um tempo de restituição, porque muitos na caminhada perderam a visão de mim. Foram muitos, e Deus os chama de servos. Foram muitos que ficaram paralisados, não só jovens, irmãos, mas até aqueles que são mais maduros. Só que nós estamos vivendo um tempo em que a restituição começa na manifestação da palavra de Deus, e todos nós estamos provando, irmãos, a bondade e misericórdia. E quando Deus falou que iria ungir os servos, vocês não sabem o que eu vi depois. Eu acho que eu preciso de férias.
Vocês vão ver daqui a pouco. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Quem está comigo há muitos anos sabe. Eu falo, Jesus, eu quero ficar quieto. Né? Quero ficar quietinho ali, só orando, buscando. Olha o que acontece. Vi o altar em brasas, e o leão passeava no meio dos jovens, e estes glorificavam o Senhor. Me vi com um manto nas mãos, e havia fogo sobre ele. Meu Deus do meu Pai. Ô pastor, irmão. Misericórdia, irmãos. Me vi com um manto nas mãos e havia fogo. Irmãos, eu tenho que tomar 3 litros de água, irmãos, numas ministrações dessa. Mas porque Deus tem um compromisso com essa juventude, porque Deus falou que iria levantar pastores, pastoras, Deus falou que iria levantar bandas neste lugar, Deus falou que tem um povo grande neste lugar, Deus falou que vai fazer o que o homem não pode fazer neste lugar. É um tempo de restituição, vai acontecer, vai ser maravilhoso. Igreja presbiteriana pentecostal, louvado seja o nome do Senhor.